E olha, o Ibovespa renovou mais um recorde histórico, né? Atingiu no fechamento de ontem a marca de 185 mil pontos pela primeira vez. Esse número que segue uma tendência de alta do índice brasileiro, que começou já no segundo semestre do ano passado. A gente acompanhou aqui, evidentemente você, nossa audiência sempre presente aqui no CNN Money, acompanhou junto com a gente. E a Eleven já projeta o Ibovespa no patamar de 195 mil pontos nesse ano. Para a gente falar sobre essa projeção, converso agora com o Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal. O prazer é meu. Fernando, eu queria começar entendendo exatamente a premência desse movimento de alta. A gente tem uma realocação, né, de capital, a gente tem percebido exatamente esse movimento, principalmente por parte do investidor estrangeiro, que é aquele que majoritariamente compõe a Bolsa Brasileira. Eu queria entender os fundamentos por trás dessas perspectivas de um incremento nesse volume financeiro, que também chegando ao nosso índice Bovespa, e entender se isso não foi um movimento pontual. Então, eu não acho que foi pontual. Isso está acontecendo já faz alguns meses. Eu acho que as pessoas no Brasil demoraram para entender um pouco esse movimento. Inclusive, a gente aqui demorou um pouco para perceber. Esse movimento ficou mais evidente lá para mais ou menos novembro, começo de dezembro, já estava bem claro. É que a gente, acho que talvez se distraiu um pouco ali. Lembra que no começo de dezembro teve o Flávio Day, né, que o Ibovespa caiu bastante por conta daquele anúncio da candidatura do Flávio, foi um pouco mal recebido. E ali, naquele momento, se você for perceber, as ações mais voltadas para o mercado interno, empresas mais relacionadas a eleições e juros tiveram um desempenho mais fraco, empresas mais exportadoras tiveram um desempenho melhor, mas um pouco antes daquilo já estava nítido, de certa forma, essa rotação no Brasil, no mundo, o mercado começando a olhar com mais bons olhos, vamos dizer assim, os produtores de commodities, começando a evitar empresas de tecnologia, e algumas coisas mais cíclicas ou empresas mais de crescimento, né, aquelas empresas mais que negociam com múltiplos mais altos, e talvez, como eu falei aqui no Brasil, como teve esse evento das eleições, uma chacoalhada muito grande no mercado, as pessoas não perceberam, atribuíram muito peso a esse evento e não olharam muito bem o que estava acontecendo lá fora, tá? Mas o resumo é que esse movimento tentando um pouco fugir do dólar, fugir um pouco de empresas caras, de tecnologia, tentando se proteger de alguma forma, comprando mais empresas do setor financeiro, empresas mais baratas, produtores de commodities, ouro, prata, isso já estava bem nítido lá para novembro, começo de dezembro. Tá? E aqui no Brasil talvez só ficou claro mais em janeiro, até porque em janeiro, como todo mundo viu, a gente teve uma entrada muito grande de investidor estrangeiro na Bolsa, e aí ficou nítido que estava alguma coisa acontecendo no mundo, não é um motivo local, enfim, mas a gente está falando disso já faz algum tempo. Curioso você trazer esses aspectos, Fernando. Eu queria entender se esse movimento ele seria focalizado no Brasil, na Bolsa Brasileira, ou teria um impacto também em outros mercados emergentes. Queria entender exatamente essas particularidades. Você citava a importância de papéis que têm uma correlação direta e evidente com commodities, mas eu queria entender também as particularidades do mercado brasileiro e se esse movimento de fuga de capital, né, ou pelo menos de retirada de capital, fuga talvez seja um pouco forte, dos Estados Unidos, tem impulsionado também outros mercados emergentes. Não, tem os mercados. Até isso, no ano passado, eu acho que foi bem evidente, foi geral. Os Estados Unidos teve um desempenho relativamente fraco. Bolsas, vários outros mercados tiveram um desempenho bem melhor do que o Brasil, inclusive. Teve fluxo estrangeiro, obviamente, para o Brasil. Isso, a gente até colocou nesse relatório do Target, eu mostro isso, que ano passado foi um bom ano para a entrada de investidores estrangeiros, mas esse ano, o presente de janeiro, foi excepcional. Mas no resto, por exemplo, na América Latina aqui, teve vários outros mercados que tiveram um desempenho melhor do que o Brasil no ano passado. Até eu brinco com o caso da Colômbia, que é uma bolsa de commodities. Ano passado, como um todo, o petróleo estava até caindo, e ainda assim a Bolsa Colômbia teve um bom desempenho. Né? Por quê? Porque estava tendo esse fluxo muito forte de gente saindo dos Estados Unidos e buscando outros destinos para os investimentos. A Europa, como um todo, teve um desempenho bom, diversos mercados na Ásia tiveram um desempenho muito bom. Então, esse movimento ele já estava um pouco acontecendo desde o começo do ano passado.
Eu acho que, só para colocar em perspectiva, quando nos últimos anos os Estados Unidos teve um desempenho muito melhor do que o resto do mundo, principalmente por empresas de tecnologia, quando teve a eleição do Trump, eu acho que foi o pico ali da euforia com os Estados Unidos, e aí depois quando o Trump de fato assume, o mercado começa a não gostar muito das medidas que ele estava adotando no começo do mandato, e aí começa essa fuga dos Estados Unidos ali para, principalmente fevereiro, março, começa essa fuga, isso lá no ano passado. Aí o que a gente vê nesse começo de ano, final de 2025 e começo de 2026, é que essa fuga até se acelera em uma busca por proteção com ativos como ouro, prata, começa a ter um desempenho muito forte. Então, assim, foi um movimento que de alguma forma já tinha começado, já era nítido lá no começo de 2025 e ele foi exacerbado agora em 2026, no final de 2025 e começo de 2026. Essa segunda pernada, vamos dizer assim, desse movimento, o Brasil se destacou muito. Esse ano, a Bolsa Brasileira é a melhor performance, entre os grandes mercados. O fluxo estrangeiro também aqui tem se destacado, mas enfim, não é uma coisa local, tá? Desde o ano passado que esse é um movimento mais global. Inclusive, só para pegar um gancho, a gente aqui tem o nosso relatório diário, muitas vezes eu escrevo, algumas vezes eu escrevo, outras vezes outras pessoas da minha equipe, e é engraçado quando você vê esse relatório, se você for perceber e ler as notícias que está acontecendo em outros mercados, ele até fica um pouco repetitivo, né? Quando você fica falando dia a dia, ele tende a ser um pouco repetitivo. A gente aqui fala quase todo dia que o Ibovespa está renovando máxima histórica, mas também se você olhar o que aconteceu na Ásia, a Bolsa da Coreia também, que é outro país que está se beneficiando desse fluxo, renovando máxima histórica dia após dia. Outra coisa que a gente nota quase que dia após dia, as empresas de tecnologia tendo um desempenho mais fraco, sofrendo com fluxo de saída, ouro e prata, dia após dia, renovando o máximo. Né? Então, um pouco, esse movimento ele não é uma coisa só do Brasil, ele tem outras faces, vamos dizer assim, é um movimento mais global, e não é só o Brasil que sobe, tem vários outros ativos que têm uma correlação alta aqui com o que está acontecendo na Bolsa Brasileira, como eu falei, principalmente bolsas de países emergentes, e um pouco as commodities também. E do lado negativo, relacionado mais ao lado mais negativo, é esse desempenho relativamente fraco das empresas de tecnologia, tanto nos Estados Unidos quanto fora. Fernando, você citou esse movimento, pelo menos uma percepção de um risco maior ao final do ano passado, com a confirmação da candidatura, da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Eu queria entender, dadas essas projeções, né, de vocês, está precificado também o risco e a volatilidade em meio, evidentemente, a datas muito importantes, né, como a confirmação das candidaturas em abril desse ano, evidentemente todo o processo eleitoral consolidando também, consolidando-se no finalzinho de outubro ali, na escolha do próximo presidente da República. Isso tudo está precificado, a volatilidade e, evidentemente, o resultado eleitoral, eles não são determinantes para que o nosso índice Bovespa atinja patamar X ou Y? Sim, não, é um bom ponto. A pergunta é excelente. Assim, o que eu acho? Tá? A gente até escreveu sobre isso também, um relatório bem interessante, ainda no ano passado, falando dos principais eventos para 2026, já sinalizando que deveria ser um bom ano para a nossa bolsa. Em parte, que a gente acredita que o primeiro movimento importante que a gente vai ver aqui, obviamente, vou dando um passo atrás, a gente já estava falando um pouco desse cenário internacional e preço de commodities, né? Isso é uma coisa que a gente alertou já no final do ano passado também, que para esse ano seria determinante se a Bolsa ia ter um bom desempenho ou não. E esses dois eventos que já estavam evidentes no ano passado continuam positivos para 2026, que é o preço de commodities e o ambiente internacional mais favorável. Outro ponto que é importante para esse ano é essa questão da queda dos juros, que isso também foi uma das coisas que fez a Bolsa ter um bom desempenho esse ano. Até agora está se confirmando que os juros devem mesmo começar a cair em março. Então, esses são os eventos mais do começo do ano. Mais para frente no ano, eu diria que o mercado vai começar a se preocupar mais com as eleições, tá? Então tem essa data, como você comentou, começo de abril, que é quando de fato se definem as candidaturas, e depois tem a eleição em si em outubro. Provavelmente isso vai dar uma chacoalhada. A gente no nosso relatório fala de 3 cenários, o base, o otimista e o negativo. Talvez, dependendo da eleição, o pessoal gosta de falar às vezes só de 2 cenários, candidato A, candidato B. Não acho que é uma ideia ruim, ainda que sugere bastante polêmica, tá? O que eu acho que vai ser importante acompanhar é o tom das duas candidaturas, o que de fato se esperar das duas ou mais, provavelmente vão ter mais, mas eu acho que se de fato tem um cenário onde o presidente Lula é reeleito, dado que foi esse novo mandato dele
foi um mandato em termos fiscais bastante difíceis, com muita expansão fiscal. O mercado pode ver isso com maus olhos, dado que uma continuidade nesse movimento de piora das contas públicas, dado o patamar ruim que a gente já está, pode ser muito ruim, obviamente poderia gerar uma correção aí nos mercados, mas depende um pouco de qual vai ser o discurso, qual vai ser o alinhamento que vai fazer para o próximo mandato, tá? Se for um candidato eventualmente Flávio ou o Ratinho, também vai depender um pouco da equipe que ele vai propor, um pouco do que ele vai propor na campanha, tá? Entre outras coisas. Tá? Então, acho que isso vai ser, sim, um evento muito relevante. Eu diria que principalmente a partir ali do segundo tri, quando as candidaturas ficarem definidas, em primeiro lugar, e segundo, que as candidaturas definidas, aí as pessoas começando a prestar um pouco mais de atenção nas eleições, como que as pesquisas estão sinalizando aí a que vai ser a corrida eleitoral aí de 2026. Tá? Por enquanto, como eu falei, tem outras coisas que estão sendo mais relevantes, o cenário internacional, commodities e queda de juros, que era mais ou menos o que a gente já esperava, como eu falei, quando a gente falou desse mapa para 2026, que é um relatório do ano passado. A gente fala, o começo do ano, os eventos principais são esses, mas para o segundo tri para frente, aí o evento é a eleição. E não só para concluir, vale chamar a atenção, talvez uma coisa que a gente está monitorando também é eleições em outros países aqui da América Latina. Por mais que não esteja uma relação direta, não tenha uma relação direta, tem indiretamente foi importante para sinalizar alguns movimentos. Por exemplo, essa tendência que a gente já está vendo algumas vezes de candidatos incumbentes não conseguirem se reeleger. Na época o Bolsonaro, por exemplo, foi eleito lá em 2018, era evidente que no mundo inteiro estava tendo parece que essa tendência de pessoas vistas como outlier, gente de fora do grupo principal político ali sendo eleitos. E sinalizava que o Bolsonaro parece que preenchia um pouco esse perfil. Agora a gente tem eleições aqui na Colômbia, no Peru. Vai ser interessante ver se de fato quem ganha, se é um candidato de direita, se é de esquerda, se é o candidato da situação ou é um candidato de oposição. E por último, ver também se tem alguma iniciativa dos Estados Unidos ou de grandes redes aí de mídias sociais também nas campanhas, tá? No passado isso também foi importante e o Trump já sinalizou isso algumas vezes, então pode dar um tom assim do que a gente pode ver na corrida eleitoral aqui no Brasil. Fernando, você mencionou anteriormente essa fuga de capital para ativos considerados de segurança, de reserva de valor, o caso do ouro, por exemplo. Eu queria entender esse nível de liquidez hoje nos mercados, porque se a gente tem uma perspectiva, como você trouxe, de queda de juros aqui no Brasil, no intervalo um pouquinho mais longo, também uma queda no patamar de juros lá nos Estados Unidos. Eu queria entender exatamente o comportamento desses ativos mais voláteis, né? Ativos de maior risco, como o caso de bolsa, por exemplo. Eu queria entender, tem espaço para todo tipo de papel, tem espaço para todo tipo de ativo, tem dinheiro para isso tudo? Tem, assim, o que a gente está vendo, lembra que no Brasil isso é bem evidente, né? A gente consegue ver isso. Quando o juros está caindo, está baixo, todos os barcos se levantam, né? A maré sobe para todo mundo. Então a bolsa sobe, o fundo imobiliário sobe, a renda fixa melhora, tem um monte de IPO. Foi isso que aconteceu praticamente todas as vezes que os juros caíram bastante aqui no Brasil. E o que está acontecendo no mundo é parecido. No mundo, o mundo não é muito diferente do Brasil e no mundo inteiro os juros estão caindo. Então, acho que isso tem ajudado, sim. A gente até menciona isso também, já vem mencionando isso várias vezes nos relatórios. Estados Unidos vem reduzindo os juros, ainda que parou um pouco de reduzir recentemente, mas tem mais, o próximo passo ainda provável seja outro corte. Europa vem reduzindo os juros, né, tanto o Reino Unido quanto a União Europeia, a zona do euro, não a União Europeia, você fala da zona do euro. Os países do norte da Europa, que são grandes, estão reduzindo os juros, Canadá, países na Ásia, e mesmo aqui na América Latina, a maior parte dos países estão reduzindo os juros. Então, a gente está num ambiente onde no mundo inteiro os juros vêm caindo. O Brasil estava nessa mesma toada até recentemente, mas teve que interromper o ciclo um pouco mais cedo, subiu e agora deve voltar a reduzir, ou seja, vai se juntar ao que está acontecendo no mundo inteiro, que é essa questão da queda dos juros. Então, esse ambiente de liquidez global ampliada, vamos dizer assim, tem ajudado a gente aqui e deve continuar ajudando também, até porque, dado tudo que está acontecendo, assim, se for ter algum aumento de juros no mundo, em algum país grande, que possa mexer um pouco no mercado, isso vai acontecer muito lá para o final de 2026, 2027, não agora, tá? Mas é evidente, inclusive, então é evidente que a gente acredita nisso que você acabou de falar, concorda com você, porque
Até porque a gente já falou isso nos nossos relatórios 3, 4, 5 vezes nos últimos 12 meses, né? Até mostra os gráficos das taxas de juros caindo no mundo inteiro, tanto em países envolvidos quanto nos países emergentes. Então, obviamente, isso tem ajudado a gente aqui. Vai continuar ajudando. Certo? Conversamos com o Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado mais uma vez, pessoal. Até mais.